ideia dessa gravação é dizer algumas palavras sobre o STED-BR, que está completando neste ano 30 anos de existência. Foi criado, portanto, em 1986. Eu vim para a Unicamp em 1980. Fui convidado para integrar o corpo docente dessa faculdade no Departamento de Filosofia e História da Educação. Bom, para mim, isso estava bem a calhar, porque eu me formei em filosofia, mas a partir do meu terceiro ano já fui direcionando para a filosofia da educação. No quarto ano, além do quarto ano de filosofia, eu cursei uma opção do quarto ano de pedagogia chamada Problemas Especiais em Educação. Fui convidado a assumir a cadeira de filosofia da educação lá na PUC de São Paulo, que já a partir de agosto de 1966. E, em consequência, o meu trabalho na filosofia da educação, por causa da perspectiva teórica, o materialismo histórico dialético, estava muito ancorado na história. E, portanto, eu já articulava a filosofia com a história. Vir para um departamento que era de filosofia e história da educação, para mim estava perfeito. Ocorre que aqui na Unicamp, esse departamento estava desequilibrado, porque enquanto a filosofia da educação tinha uns 6 doutores em tempo integral e dedicação exclusiva, a história da educação tinha apenas 2 doutores em tempo parcial, que vinham semanalmente de São Paulo para cá. E, além disso, havia uma mestra em tempo integral que estava fazendo doutorado. Então, chegando aqui, eu fui instado a reforçar a área de História da Educação. Então, eu passei a trabalhar mais diretamente com História da Educação, porque aqui, embora o departamento seja de Filosofia e História da Educação, e a linha de pesquisa da pós-graduação, a área de concentração da pós-graduação também seja de Filosofia e História da Educação, as 2 sub-áreas trabalham de forma autônoma, com disciplinas específicas, com seleção específica para a pós-graduação. E, então, a minha função foi de reforçar a área de História da Educação. Então, eu passei a assumir disciplinas na área de História da Educação, tanto na graduação como na pós-graduação, assumir orientações de mestrado e de doutorado, também no campo da História da Educação, e fui organizando essa problemática de orientação a partir da experiência que eu já havia desenvolvido na PUC de São Paulo de orientação coletiva e que vinha dando muito bons resultados. Então, ao organizar a orientação coletiva, surgiu também na época a sistemática de criação de grupos de pesquisa. Então, eu organizei um grupo de pesquisa a partir dos orientandos de doutorado. E o nome escolhido para esse grupo foi Grupo de Estudos e Pesquisas História, Sociedade e Educação no Brasil. Então, por que essa denominação? Eu explico em outros momentos que isso se deu por 2 motivos. O primeiro, de ordem mais pragmática, foi no sentido de poder aglutinar nessa área de pesquisa, nessa linha de pesquisa, nesse grupo de pesquisa, projetos de dissertação de mestrado e de tese de doutorado do campo da história, mas que não necessariamente estivessem restritos à disciplina História da Educação. Então, História, Sociedade e Educação no Brasil permitia maior flexibilidade para projetos que, ainda que não fossem especificamente da área de História da Educação, pudessem ser desenvolvidos desde que eles tivessem uma perspectiva de análise que articulasse esses 3 elementos, História, Sociedade e Educação.
O segundo motivo, esse de ordem mais substantiva, foi que a perspectiva, o objetivo do grupo de pesquisa era desenvolver investigações, né, que tomassem a educação em concreto e, portanto, como um fenômeno que se desenvolve na sociedade historicamente, né? Então, a sociedade entrava aí como mediação entre a história e a educação para assegurar essa análise concreta da problemática educativa, para além daquela visão mais tradicional do campo da história da educação, que se concentrava basicamente em ideias pedagógicas e em instituições de ensino. Então, foi com essas perspectivas que o grupo foi criado, né, a partir de 9 orientandos que estavam comigo, né, aos quais se somaram mais 3 orientandos que desenvolviam seus trabalhos, uma com o professor José Lúcio Felice e 2 outros com o professor Evaldo Amaro Vieira, né. Então foi assim que o grupo começou em 1986, né. Os trabalhos foram se desenvolvendo, né, e os estudantes que vinham de outras instituições, ao concluírem sua pós-graduação, eles retornavam à sua instituição, mas tinham interesse em continuar, né, participando dessas investigações, né, desse processo coletivo que vinha sendo muito rico e estimulante, né. E é nesse contexto, então, que se pensou em um grupo permanente de pesquisa com projetos para além, né, com projetos também coletivos para além das dissertações e teses em desenvolvimento, né. Essa discussão foi se dando aí nos anos de 88, 89, 90, até que chegamos à conclusão, né, que para a ampliação do grupo se fazia necessário ter um projeto coletivo comum, né, que permitisse aglutinar os investigadores interessados. E foi aí então que optamos pelo projeto Levantamento e Catalogação, né, das fontes da educação brasileira para a investigação histórica. E esse projeto, então, foi articulado a partir de 1990 e em 91, né, ele foi sistematizado e com essa perspectiva de consolidação do grupo é que nós propusemos então a sua formalização junto à Faculdade de Educação. Porque nessa fase da nossa pós-graduação houve uma tendência a criar grupos de pesquisa, mas os grupos de pesquisa eram por vezes formalizados e não vingavam. E eu então entendi que eu só iria formalizar quando a gente tivesse perspectivas de que ele não tivesse nenhum risco de reversão, sabe? Por isso é que nós trabalhamos de 86 até 90, né, sem a formalização, então procedemos à formalização em 1991. Né? E a partir daí, então, o grupo foi aglutinando participantes de outras instituições, nos chamados grupos de trabalho, os GTs, né, que foram se ampliando e se estendendo por diferentes instituições dos vários locais, dos vários estados do país. Então é assim, em grandes linhas, a origem do grupo, com alguns elementos para além daqueles que nós já publicamos, né, que se refere mais à minha vinda para a Unicamp e as condições nas quais eu para cá vim.